Olá, eu sou Letícia Ferrari, professora, pedagoga, especialista em competências socioemocionais e hoje vou conversar um pouquinho com vocês sobre humanidade. Humanidade. Já parou para pensar como o conjunto de todas as pessoas do mundo cabe em apenas uma palavra? O termo humanidade vem do latim e faz referência à natureza humana, sua condição e comportamento. Estamos falando de 7,5 bilhões de pessoas habitando um único planeta. Mas além de humanidade se referir a um todo de seres humanos, ela também se refere aos atos que são praticados pelos humanos. Passamos por diferentes períodos ao longo da história da nossa humanidade. E estudamos todas essas épocas, fatos, revoluções e acontecimentos em nossa jornada educacional. Entre tantas guerras, períodos e revoluções, a mais relevante para nós nem sempre consta em nosso roteiro de estudos. Estou falando da Revolução Cognitiva, que foi cunhada por Gardner em 1985. Essa expressão foi utilizada para designar um movimento científico iniciado nos anos 50 e que deu origem à chamada ciência cognitiva, um movimento interdisciplinar que permitiu o desenvolvimento da inteligência artificial, da ciência da computação e da neurociência. A revolução cognitiva, em resumo, explica como a capacidade de abstração e memória que somente o nosso cérebro humano possui dentre todos os animais, permitiu que pudéssemos nos agregar em conjuntos humanos de tamanhos sem precedentes e, assim, criar coisas inimagináveis até então. A revolução foi o ponto de virada no qual o ser humano tornou-se independente de suas limitações biológicas. Porém, esse avanço extrapola essa capacidade cognitiva. Essa revolução reforça a nossa capacidade de estabelecermos laços com outros seres humanos, fora das nossas relações mais íntimas, das nossas relações de confiança e de onde partilhamos ideias em comum. A partir daí, poderíamos cada vez mais nos organizar em tribos cada vez maiores em busca de objetivos comuns e pensando no bem maior. Mas não foi bem isso que aconteceu. Convido vocês agora a dedicar alguns segundos para olhar um pouco a nosso redor e no planeta em que vivemos hoje. Nem sempre gostamos do que vemos. Vemos nossas crianças, um ser frágil, sendo agredidas sem ter como se defender. Vemos os idosos, dependentes de suas famílias e que são rejeitados. Nos deparamos com a fome e demais dificuldades que tentamos não ver no nosso dia a dia. Tanta desigualdade ao nosso redor. Uma mentalidade ainda fixa em relação à diversidade e a má gestão dos recursos naturais, entre tantas outras mazelas sociais. Enfim, eu poderia ficar aqui falando por horas e não haveria fim, pois toda relação que existe entre os seres humanos deve e está atrelada à conscientização de seus atos e ações. Diante de tudo isso, qual é o caminho possível? O que esperar dessa humanidade? O que fazer hoje para intervir de forma positiva? A resposta é humanização. Humanização, esse é o futuro da humanidade. A resposta pode parecer simples, mas vamos pensar um pouco. Essa ação exige nosso esforço coletivo. Antes de mais nada, vamos entender um pouquinho o que é humanizar-se. Humanizar é nos aperfeiçoar no ato de ser humano. Estou falando de uma melhoria contínua e necessária, uma evolução constante. É dar atenção às causas necessárias, é demonstrar empatia, é transmitir confiança, segurança e apoio às pessoas que nos rodeiam. É se permitir entender
ideias, crenças e costumes diferentes aos que acreditamos. É evoluir na dimensão cognitiva, emocional e social. Uma vez que os seres humanos são seres em processo constante de humanização, mas que, ao mesmo tempo, devido a situações históricas específicas, encontram-se em atual desumanizado, encontram-se nesse estado de desumanização, o próximo passo será descrever como podemos tomar consciência da nossa própria condição de seres ainda em processo de humanização e assim agir para resolver esse problema. Até aqui, começamos a perceber que humanidade e humanização é uma relação entre si e precisamos desenvolver isso. Mas como temos para realmente ativar esse processo de humanização cada vez mais em nossa sociedade, no nosso dia a dia? Bom, para que isso aconteça, para que seja vencida a situação de desumanização, torna-se necessário um processo de educação de nós mesmos, de tal forma que ele possa tomar consciência de sua condição de seres em aprendizado e partirem em busca da sua própria evolução como pessoa. Estou falando deles, mas estamos falando de nós. Todos nós temos a nossa parcela, a nossa participação nessa ação. E para nos ajudar nesse desafio, entre tantos pensadores que eu poderia citar aqui para vocês, eu escolhi um que viveu mais próximo da nossa realidade e do nosso propósito e relação com a educação. Estou falando do Paulo Freire. De acordo com a concepção de Freire, a vocação dos seres humanos é ser mais. Nós nascemos e nos desenvolvemos para cada dia ser mais. Ao contrário dos animais, que são seres em si mesmos, os seres humanos são seres para si. Nós somos criados e desenvolvidos para conviver um com os outros e não para viver de forma isolada na sociedade. A desumanização se faz presente na história dos seres humanos e nos convida a um posicionamento diante dela. Hoje vivemos um desafio global e sem precedência na história, desculpa. E o que será que podemos aprender com tudo isso? Bom, algumas soluções já foram desenhadas. Estou falando da intenção da Organização das Nações Unidas, a nossa conhecida ONU, que já iluminava um caminho capaz para nos ajudar nessa missão. Não sem motivo, lá no ano 2000, surge os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, uma meta, um conjunto de metas, na verdade, para serem atingidos até o ano de 2015. Bom, essa data chegou e o resultado que encontramos não foi o esperado. Além de pouco satisfatório, a experiência desses 15 anos revelou também uma série de novas questões sociais que necessitavam de mais atenção. Por isso, em 2015, esse plano foi revisto e novos objetivos e metas foram criados. Atualmente, para nos ajudar nesse processo de humanização e na construção de uma humanidade melhor, temos 17 objetivos em prol do desenvolvimento sustentável, tendo como meta sua realização até o ano de 2030. Bom, ainda dá tempo, temos mais 10 anos pela frente, mas o tempo voa, e por isso precisamos nos unir. Mas, eis a grande questão, como realizar esses objetivos até 2030? Bom, alcançar esses objetivos requer a parceria de governos, setor privado, sociedade civil e de nós, cidadãos comuns, para garantirmos que deixaremos um planeta melhor para as futuras gerações. Para isso, apresento 3 pontos primordiais: reconhecer o poder do capital humano,
Entender que ações isoladas dos governos não nos cabem mais como sociedade, e a postura que está ao nosso alcance, e, em último ponto, vivenciar uma abertura de mudança de pensamento, uma mudança de cultura. Bom, o processo dessa evolução, para a gente alcançar essas metas, já começou. Estamos repensando nossos hábitos, nossos costumes e saberes. Começamos a ver a saúde física e mental como prioridade na nossa sociedade. Intensificamos o compartilhamento de saberes, estamos tendo um novo olhar para o digital, em especial para suas consequências, sejam elas positivas ou negativas, nas nossas vidas e nas nossas relações sociais. Vamos aprender cada vez mais a ter cautela no consumo, criar ações que visam menos concorrência e muito mais colaboração. E, particularmente aqui no Brasil, estamos reconhecendo o poder da habilidade da comunicação e valorizando o desenvolvimento da ciência para o nosso bem-estar. Pela primeira vez, a ciência nunca foi tão preciosa e importante no desenvolvimento e na solução de uma causa social, que é a nossa saúde pública. Surge, assim, um objetivo central, nosso objetivo como sociedade, desse e dos próximos anos. Uma espécie de processo educativo no qual estamos envolvidos. Esse objetivo é a promoção de uma consciência crítica capaz de pensar, de cuidar e agir em favor de si e dos outros, visando a transformação da realidade, que hoje não apreciamos. Na busca de uma solidariedade, na busca de uma sociedade mais justa, equilibrada, e para ampliar a oportunidade de colocar o mundo em um caminho mais próspero e sustentável. Obrigada.